Viva, está com a Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado hoje é Adalberto Campos Fernandes, antigo Ministro da Saúde, que a pedido do Governo está a avaliar a aplicação do modelo das unidades locais de saúde que integram hospitais e cuidados primários, sob a mesma gestão, aos hospitais universitários. Eu sou a Anabela Góis e comigo está a Helena Pereira, do Jornal Público. Professora Adalberto, obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui. Esta avaliação já começou, já está a decorrer? Não, estamos neste momento a procurar estruturar, digamos, o roteiro. Estamos a seguir esse roteiro, que é um roteiro estratégico. Naturalmente iremos identificar um conjunto de protagonistas que colaborarão neste grupo. E, acima de tudo, o que o Governo me pediu, através da Sra. Ministra da Saúde, é com total independência e desprendimento e numa perspectiva muito técnica, pudesse refletir um pouco sobre se o modelo específico dos grandes hospitais, enfim, com orçamentos que, em alguns casos, ultrapassam os 1.000 milhões de euros, fruto da sua vocação muito orientada para a alta diferenciação, para o ensino, para a investigação e para uma assistência referenciada de âmbito nacional, devem, sim ou não, ser objeto de um modelo de governação estratégica diferente, de um modelo de gestão adaptado e até de um modelo de financiamento que tenha em conta as suas especificidades. Enfim, tudo isto tem que ver com o facto de qualquer português considerará estranho que a um hospital como Santa Maria ou como São João se chama Unidade Local de Saúde, tendo em conta o perímetro de responsabilidades que tem a diferenciação e são hospitais de drenagem nacional. Para além desses dois que referiu, vão ser avaliados também São José, Sim, Santo estamos neste António momento, como lhe disse, Coimbra. estamos a trabalhar no perímetro, mas naturalmente nos iremos focar naquilo que são os 5 mais relevantes do ponto de vista da sua dimensão. Os dois que referiu em Lisboa e no Porto e também o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E vai ter uma equipa? Sim. Já está formada? Não, como lhe disse, estamos neste momento a conversar. Eu estive fora do país, a responsabilidade é toda minha, porque estive 10 dias fora do país e atrasou um pouco as conversas que tínhamos que ter. Será, naturalmente, nos próximos dias que fecharemos o perímetro digamos, do tal roteiro de que lhe falei, validado com a Sra. Ministra e com a sua equipa, e depois, enfim, faremos os convites às pessoas que venham ter para este tipo de trabalho, é sobretudo uma busca de conhecimento aprofundado, porque nós não somos adeptos, e eu penso que nem a Ministra, nem eu, nem nenhum de nós que tenha algum bom senso, nós não somos adeptos de fazer e desfazer apenas por. Eu tenho defendido ao longo dos anos, ao longo de toda a minha vida, o princípio da continuidade estratégica das políticas e entendo até que na área da saúde essa questão se coloca muito mais do que noutras áreas. Repare, eu sucedi a Fernando Leal da Costa e a Paulo Macedo, o ministro que teve a responsabilidade da governação durante o período da ciência financeira e muitas das medidas eu adotei, prossegui e seguramente que também noutros contextos isso terá acontecido. Na saúde, esta ideia que deve prevalecer de que é uma matéria de Estado, uma matéria que diz respeito a mais do que uma geração, não apenas à nossa, mas àqueles que vêm à nossa frente. E por isso, precipitação em processos de reforma em sistemas tão complexos e tão, digamos, difíceis de gerir, manda à prudência que seja feito com muita cautela, com muita ponderação e com muito sentido de Estado. Mas a Ministra deu-lhe garantias de que, se for essa a conclusão, poderá reverter o modelo? Não, nem tinha que dar nesta altura ela própria que defende esta posição, de que nós temos que refletir para decidir de uma forma continuada melhor do que tínhamos decidido ontem e naturalmente fazendo provas de conceito, porque imagino que no final deste processo nós temos uma conclusão que aponta para um caminho ligeiramente diferente. Há que haver provas de conceito, tem que haver testes, nós não podemos fazer, não. Há aqui uma dicotomia, se me permite, que é o não fazer reformas ou então fazer reformas Big Bang. Na saúde isso não é bom. Aliás, como noutros setores da atividade económica e social do país. As reformas não ser feitas é péssimo, ser feitas de supetão é perigoso. E, portanto, neste sentido, vamos refletir com serenidade, com total independência e, naturalmente, que a decisão final cabe a quem tem o poder legítimo e democrático de decidir, que é o Governo. E assim está a criticar o anterior Governo porque aplicou o alargamento das ULS a todo o país. Enfim, de uma forma repara uma coisa, que nós consideram precipitada. Nós vivemos muito esta questão de que se somos de um partido não podemos criticar as coisas que o nosso partido faz porque temos um espírito de claque, quase de futebolístico,
e se estamos a apoiar ou se estamos a dar a mão ou estamos a ajudar um partido que não é, que é diferente do nosso, estamos a ser colaboracionistas ou estamos a ser a negar os nossos princípios. Eu não vejo a vida assim, nunca vi. Aliás, disse e escrevi ao longo dos últimos 2 anos muito sobre esta matéria. Tive a ocasião até de falar com o professor Fernando Araújo para lhe dizer que talvez alguma reflexão nos aspectos mais sensíveis dos hospitais universitários merecesse ser feita. Portanto, há aqui uma enorme tranquilidade de quem age em função da sua própria consciência, daquilo que é o seu sentido crítico, baseado tanto quanto possível na evidência e não nesta questão do combate político-partidário em que ou estás por mim ou és contra mim. Eu nunca fui por aí e certamente não será nesta fase da vida que irei. E ficou surpreendido com o convite? Não, mas é honroso, naturalmente, que significa um reconhecimento e portanto, fiquei sensibilizado e reconhecido porque entenderam que eu poderia servir esta reforma, ou se quiser, num sentido mais largo, mais lato do interesse nacional, poderia contribuir para fazer alguma coisa de positivo e, portanto, nesse sentido, fico reconhecido, não deixo de ficar nem surpreendido, nem desagradado ou agradado. Acho que é uma circunstância que é elogiosa quando nos atribuem uma responsabilidade e, portanto, nós temos que ficar reconhecidos por isso. Não acha que pode ter sido usado entre aspas, para dar a ideia de independência, de diálogo do governo? Não sei. Eu, como lhe disse, não vivo nessa bolha de pensamento. Eu vivo num modelo de que o Estado é melhor servido quando existem princípios de colaboração. E saio até, se quiser, do perímetro da saúde para lhe dizer que há matérias fora da saúde que, provavelmente, se tivesse existido esse sentido de Estado e esse sentido de colaboração, nós hoje estaríamos melhor, mais avançados. Olha, dou-lhe o exemplo, o Dr. Rui Rio tem feito uma autêntica peregrinação nos últimos anos a pugnar por um pacto de justiça e por uma forma de justiça. Pena que não tenha sido ouvido. Pena que em áreas que são estratégicas, transversais, que dizem respeito a todos os portugueses, os grandes partidos que têm responsabilidades de governo, neste caso concreto o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, não tenham tido a abertura suficiente para dizer há coisas que ultrapassam um mandato de 4 anos. Vamos lá ver. A política dos 4 anos é a política do combate. Há coisas que eu posso fazer em 4 anos, então faço de acordo com a minha linha programática, com o meu pensamento, com a minha ideia política, com a minha filosofia de princípios e de valores. Mas se eu estou a intervir em matérias que estão para além daquilo que é a legitimidade própria e expectável do meu mandato, eu tenho o dever de colaborar. E tenho o dever de colaborar em matérias como o aeroporto, como o TGV, como a reforma do sistema de saúde, enfim, tudo como as pensões. Repare, portanto, quando eu lhe dizia que não vivo nessa bolha do Benfica e do Sporting, ou se quiser, do Benfica e do Porto, na política, e que isso prejudica o país porque atrasa o processo de transformação. Repare uma coisa, o que teria sido a grande reforma que foi feita nos planos de saúde materna e infantil nos anos 80 por Albino Aroso e Mário Mendes, sob a tutela de uma ministra do PSD, Leonor Beleza. Nós hoje, todos os dias, celebramos e festejamos um dos melhores indicadores que temos no sistema de saúde português, que é a taxa de mortalidade infantil. Há matérias que têm que ver com gerações, com tempos que estão para além dos ciclos governativos de 4 anos. Então mantém a sua autonomia para criticar o atual governo, não se sente inibido de criticar o atual governo, nomeadamente na área da saúde. Esta ministra que o convidou, pergunto-lhe se, por exemplo, das medidas do pacote do plano de emergência da saúde que a ministra apresentou, se revê naquelas medidas. Far-me à justiça se for reler coisas que eu escrevi e disse de viva voz nos últimos meses. Penso que esse espírito de liberdade se mantém. Eu elogiei a oportunidade de um plano de emergência, porque repare uma coisa. Quando nós temos em espera clínica inapropriada milhares de pessoas, algumas delas com doenças sérias, eu não quero saber se o governo é do PS ou do PSD. Eu quero saber se essas pessoas têm ou não têm uma resposta. E para dar resposta a essas pessoas, se o tema ou o título que é dado ao programa se chama Plano de Emergência, é-me indiferente. E, portanto, é esta cultura, digamos, de responsabilidade cívica que nós temos que trazer para a política. A política não é o vermelho e o verde, como lhe dizia há pouco. A política é pensar no interesse das pessoas. Não quer dizer que o governo anterior não tenha feito tudo
aquilo que estava ao seu alcance para. Mas, perante um desalinhamento entre respostas e necessidades, nós temos que continuar a agir. E agora o governo mudou, então tem que ser este a fazer. Se daqui por 2 ou 3 anos houver novamente um governo do Partido Socialista, será esse governo que terá que dar continuidade ao trabalho. E era bom que nós, de facto, evoluíssemos um pouco para esta ideia de continuidade do interesse público e não da descontinuidade do interesse público a favor do interesse político. Foi administrador do maior hospital do país, do Hospital de Santa Maria. Revê-se nas críticas de Eurico Castro Alves, que desenhou o plano de emergência da saúde, que diz que há doentes que ficam esquecidos nos grandes hospitais, mesmo que quando são de prioridade 4, que é a prioridade máxima, e outros que são preteridos porque têm patologias malignas economicamente menos favoráveis para os hospitais. Eu creio que o Dr. Eurico Castro Alves disse isso baseado em alguma evidência. Não disse isso agora porque de repente lhe vem à cabeça. E se ele disse isso e viu esses números, de facto é preocupante. Portanto, faz sentido que sejam os administradores dos hospitais a gerirem as suas próprias listas de espera. Eu só não sou favorável à generalização. Não só neste setor da saúde, em geral, em todos os setores, a generalização é sempre imprudente. Agora, ninguém tem que se melindrar com o facto de nós, procurando ter feito o melhor que estava ao nosso alcance com os meios e com os recursos que tínhamos, de não termos atingido os objetivos que tínhamos fixado. Isso o que importa aí é assumir isso e fazer melhor, fazer diferente. Portanto, o que o Dr. Eurico Castro Alves disse, naturalmente tem que ser visto, e também isso cola com uma afirmação que a Ministra fez e que, de alguma maneira, não caiu bem nos serviços hospitalares, de que as lideranças eram fracas. Ela depois explicou e disse que não estava a referir à atualidade das pessoas. O que é facto é que os hospitais empresa, os hospitais CPE, são, de facto, organizações de grande complexidade e grande dimensão. Devem ter autonomia, mas devem fazer o seu trabalho. Não é um ministro que faz as escalas de urgência do hospital, não é um ministro que tem que ver se há doentes que, numa determinada unidade de saúde oncológica, estão a ser preteridos para a patologia benigna. Portanto, este empoderamento da gestão é muito importante, naturalmente com autonomia, com responsabilidade, com avaliação, premiando e celebrando as melhores experiências e, naturalmente, chamando a atenção ou corrigindo aquilo que são aspectos que correm menos bem. E concorda com a prioridade que foi dada às cirurgias oncológicas que estavam em atraso? Sim. Não poderia ter sido feito tudo ao mesmo tempo? Oncologia, cardiologia, uma vez que há incentivos aos médicos para que façam atividade assistencial extra? Não, é evidente que faz todo o sentido, é do senso comum perceber se nós temos doenças que têm uma maior vulnerabilidade e que são mais sensíveis do ponto de vista do prognóstico vital, nós temos que intervir naquilo que é prioritário, portanto, as primeiras coisas primeiro e depois, enfim, criar uma gradação de intervenção em função dessa vulnerabilidade. Vai haver uma greve de médicos, a FNAM convocou para dia 23 e 24 deste mês. Acho que o Governo está a demonstrar vontade em negociar aumentos salariais com os sindicatos ou não? Bom, o Governo assinou um protocolo negocial com um dos grandes sindicatos dos médicos, que é o Sindicato Independente dos Médicos. E, portanto, em matéria de negociação e de confronto destas dinâmicas que se criam nas profissões, nós sabemos bem que os sindicatos têm um papel muito relevante, importante. Os governos têm outro papel, que é o papel de defender o interesse geral e, portanto, não podemos, porque estamos a falar dos polícias, dos professores ou dos médicos, esquecer sempre o interesse geral. E o que cabe aos governos é esgotar e procurar levar ao limite o processo negocial. Mas isso não significa que o acordo possível que os governos têm que fazer seja um acordo em que todos têm que estar de acordo. Passa a redundância, quer dizer, o Ministro da Educação e bem fechou um acordo, e nem todos os sindicatos subscreveram esse acordo, no caso, aliás, que foi bastante documentado. Portanto, eu vejo a Ministra e a equipa ministerial com abertura e com atitude positiva para o negocial, mas eu fui Ministro e sei que os Primeiros-Ministros têm uma responsabilidade que é muito mais difícil que as nossas, que é olhar para o conjunto e ver se as políticas setoriais não põem em causa aquilo que é os resultados globais e, nomeadamente, a sustentabilidade das contas públicas. Eu tive no Governo com pouco mais de 9 mil milhões de euros de despesa orçamentada para a saúde, hoje estamos a caminho dos 17 mil milhões. Isto indicia alguma preocupação, pode haver aqui um problema de eficiência, ou então nós com tanto dinheiro devíamos estar a ter muito mais resultados, mas eu sou muito favorável e defendo que o primado do equilíbrio orçamental é fundamental e que as negociações com os sindicatos devem ser sérias, mas devem terminar no limite em que nós atingimos um ponto em que aquilo que possa ser um benefício setorial justo, legítimo, pode pôr em causa
o resto do equilíbrio do país. Eu não sei se a maior parte dos portugueses é sensível a esta questão. Nós passámos muito mal no período da intervenção externa da Troika. O país sofreu muito. E creio que isso funcionou como uma vacina para a irresponsabilidade orçamental. Eu tive muito orgulho de um governo de que fiz parte, um dos governos de que fiz, foi o 21º Governo Constitucional, de o Primeiro-Ministro sempre ter tido como prioridade central devolver ao país o equilíbrio orçamental, o prestígio externo da responsabilização, da responsabilidade das contas públicas. Aliás, lembram-se que a oposição, naturalmente, até a oposição mais à direita, criticava muito o Partido Socialista, que era um partido de responsabilidade orçamental, que levava o país para situações de ruptura. E isso foi muito importante. Mas sem pagar mais, como é que o Governo consegue mais médicos e mais médicos disponíveis para horas extraordinárias? Se nós passámos de 9 mil milhões para 17 mil milhões e os resultados aparentemente não mudaram, significa que a injeção de maiores recursos financeiros não é provavelmente a única chave para este processo. Há questões de organização, há questões de motivação profissional, há questões de percurso de vida. Os médicos muitas vezes têm-no dito, não é o dinheiro tudo, sendo naturalmente o dinheiro importantíssimo, mas não é o dinheiro tudo que justifica, por exemplo, a sua atração por ficarem no SNS, são as condições de trabalho, são os meios de que dispõem, o trabalho em equipa, porque um médico pode ter um salário muito interessante e depois vai para o bloco, não tem enfermeiros, não tem meios tecnológicos, não tem colegas anestesistas para o ajudar. Portanto, é um setor muito difícil, muito complexo, claramente que a variável rendimento e reconhecimento salarial dos médicos e dos enfermeiros também, e outros grupos profissionais, é importante. E, portanto, é um exercício difícil, mas eu vejo boa vontade e vejo uma atitude positiva da parte da equipa ministerial atual e, portanto, tem que ser justo em relação a isso. E acha que é sinal de boa vontade ou de sensatez impor incentivos para quem faz horas extraordinárias, para além das 150 ou 250, dependendo dos casos, em pacotes de 40 horas? Não sei, não conheço, não percebi bem esse instrumento. Eu creio que isso é matéria que naturalmente terá que ser discutida e conversada com os sindicatos. Mas não foi discutido, foi uma imposição. Se foi uma imposição, eu creio que vai ter que ser discutida, porque, aliás, existe enquadramento legal específico para o trabalho extra, para o trabalho suplementar. Eu presumo que o Governo ou o Ministério estará consciente desse tipo de limitação e, portanto, creio que é uma medida que eu pessoalmente não compreendi muito bem. Talvez culpa minha, mas não compreendi muito bem. Só terão incentivos a partir das 40 horas extra para além daquelas a que estão obrigados. Há aí a questão do enquadramento legal e a questão da aceitabilidade por parte dos profissionais. Enfim, é uma matéria que eu creio que nestas negociações que estão a haver com os sindicatos tem que ser aclarada e que tem que ser definida melhor. Mas poderá ser um risco nesta altura em que as urgências estão como estão. Sim, é sempre, vamos lá ver, nós temos um problema de excesso de resposta assistencial centrada nas urgências. É um erro, isto é um pecado original. Quando foram criadas as USFs, em 2005, havia a esperança de que os cuidados de proximidade iam ser responsivos e que as pessoas iam ter resposta perto de casa e que só iriam ao hospital verdadeiramente os casos que requeriam cuidados hospitalares. O que é facto é que desenvolveu-se um projeto que é meritório, que é interessante, que tem virtualidades, que são os USFs, nos cuidados primários, mas nós continuamos a consumir e a ter uma utilização de serviço de urgência que é uma das maiores da OCDE. Portanto, há aqui um desalinhamento, como eu dizia há pouco, entre respostas e necessidades. E, de facto, se há muita procura, eu tenho que ter equipas em grande número, em grande quantidade, em todos os hospitais do país. E esse trabalho é um trabalho que tem sido difícil de reverter. A reorientação da procura para os cuidados de saúde de proximidade, porque metade das pessoas que vão à urgência do hospital, como nós sabemos, podiam ser vistas com maior segurança e maior conforto perto de casa nos cuidados de saúde primários. Quanto à solução para médicos de família, esta solução avançada pelo Governo, o recurso a médicos reformados, a reformulação das listas de utentes, será suficiente para dar um médico de família a todos os portugueses dentro de um ano? Sempre existiu o recurso a médicos aposentados, desde sempre. Eu recordo-me também no meu tempo, vamos lá ver, é um capital humano de grande valor. Hoje em dia, felizmente, pela longevidade, as pessoas estão bem, aos 65, 66 anos, têm ainda muito condição de trabalhar com qualidade e muitos têm vontade. E para além disso, têm uma experiência acumulada, são pessoas com uma experiência de vida muito interessante. Portanto, parece-me que sim, parece uma boa ideia.
Repare, nós temos a formar muitos médicos de família jovens, o problema é que eles não aceitam a vaga. Ao longo dos últimos anos, metade dos jovens médicos de família acabam por ir fazer urgências no privado ou vão fazer outras atividades fora do sistema público. É preciso intervir aí para perceber quais são as razões que levam estes jovens diferenciados e preparados a não aceitar vagas, sobretudo numa região muito específica do país, em primeiro lugar LVT, Lisboa e Vale do Tejo, e depois a seguir o Algarve. Porque o Norte está muito bem, o Norte tem uma cobertura de médicos de família muito, muito boa. Não será só salário, houve um grande investimento aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo dos municípios, em concertação com o Ministério para fazer centros de saúde novos, modernos, mais apelativos, com melhores condições de trabalho, mas essa fronteira não tem sido franqueada. Era preciso perceber bem o que é que estes jovens, qual é a motivação que lhes falta para poderem abraçar uma carreira que escolheram a partir da formação específica que fizeram de médicos de família. E faz sentido voltar aos serviços de atendimento permanentes que terminaram com o governo do PS e com o ministro Correia de Campos? Como solução de recurso se faz, porque lá está, quando nós fazemos uma análise retrospectiva das políticas, nós podemos ter uma intenção. E como lhe disse bem, em 2005, 2006, desenvolveu-se a ideia de que, primeiro, a criação do USFs serviria para reter toda a procura inapropriada dos hospitais. Aliás, o investimento pesado que ia ser feito nessas USFs era acomodado pela poupança dos hospitais. Fecharam-se muitos cuidados de proximidade em todo o país e o que aconteceu foi que, tal como a água procura o mar, a procura uma resposta e, portanto, o que aconteceu foi que muitas dessas pessoas não tiveram, ao contrário do que se esperava, as respostas na proximidade e foram se encaminhando para os hospitais. Foi um erro na altura, então, esses fechos? Não, vamos lá ver, foi talvez uma previsão otimista de um resultado que não se foi a verificar. E eu pergunto, que mal é que tem nós, perante a fixação de um objetivo, chegarmos à conclusão que o objetivo não se verificou, rever o objetivo e fazer uma coisa diferente. Agora, aí acompanho o Einstein quando diz responder aos velhos problemas com as mesmas soluções, a única coisa que tem é que os resultados não variam. E, portanto, serão sempre os mesmos. Mas concorda com a cada vez maior referenciação das urgências? Será uma solução? Olha, num cenário ideal, como acontece noutros países, só ia à urgência hospitalar quem tivesse uma referenciação por um profissional de saúde, médico ou enfermeiro, pelas linhas dos centros de contacto, nomeadamente aqui entre nós, em Portugal, o SNS 24, ou então transportado pelo Sistema Integrado de Emergência Médica, o INEM ou os bombeiros. E isso era a normalidade. Ou seja, eu vou a um hospital se tiver uma dor no peito e uma suspeita de infarto em evolução, nem me passa pela cabeça ir ao hospital se tiver com uma dor num joelho há 3 semanas. Mas para isso tenho que ter uma resposta, porque a dor incomoda-me e torna-me difícil trabalhar e poder fazer a minha vida. Agora, se eu não tenho uma resposta perto da minha casa e ando com uma dor há 3 semanas, o que é que me resta fazer? Eu não culpo os cidadãos nem os utentes. A procura dirige-se para aquilo que está a funcionar e que dá resposta. E, portanto, há trabalho a ser feito. Creio que esses centros de atendimento que vão ser criados em Lisboa e no Porto merecem ser vistos com atenção. Eu acho que é uma experiência que pode ter, transitoriamente, pode ser um alívio. Pode ser um alívio para, como lhe digo, não sobrecarregar tantos hospitais de casos pouco diferenciados. Há pouco falava da necessidade e elogiava as políticas de continuidade e o diálogo entre as maiores forças políticas, neste caso o PS e o PSD. Está em curso uma discussão sobre a viabilização ou não do próximo orçamento. Vê com bons olhos a abertura recente e maior abertura do PS para negociar e eventualmente aprovar esse orçamento? Olha, começando pelo princípio das coisas, e se nós estivéssemos a analisar isto em condições ideais de temperatura e umidade, como eu digo em tom de ironia, eu acho que não vale a pena discutir sobre um documento que não existe. Claro que os partidos têm o dever e têm a responsabilidade, eu diria até ética, de perante os seus eleitores, de dizer quais são as linhas essenciais sobre as quais se movem. E isso acontece em relação a um governo com o seu programa e acontece também aos partidos da oposição, nomeadamente ao maior partido da oposição, que tinha um programa político e eleitoral que não foi sufragado maioritariamente, mas que ninguém lhes vai pedir agora que abdiquem dos seus princípios apenas e só porque querem ajudar o governo que está em funções. Vai haver daqui até outubro, eu diria, muitos jogos florais.
vão existir muitos recados mediados através de voz, da comunicação social, esta é a minha linha vermelha, aquela é a tua linha vermelha, e os portugueses vão olhar para isto com um misto de preocupação, mas também de desinteresse, porque efetivamente o que conta saber é se no dia em que o orçamento for entregue ou submetido em outubro do próximo na Assembleia da República, se antes disso existiram ou não conversas, eu diria, de âmbito estratégico entre o Governo e o principal partido da oposição. Este é o princípio do caminho. E dizer assim, bom, sobre as grandes linhas, eu não tenho maioria absoluta, sou o Governo, tenho aliás uma maioria frágil, preciso de um entendimento que pense sobretudo nos interesses do país. E como ele dizia há pouco, há aspectos que são estruturantes, o equilíbrio das contas públicas, os nossos deveres e obrigações para com os tratados e as orientações e recomendações europeias, o nosso alinhamento em termos de defesa nacional com o pilar atlântico e com a NATO. Tudo isto tem que ser discutido ao mais alto nível entre o Primeiro-Ministro, eu diria, e o líder da oposição. E haverá sobre isso seguramente entre o PS e o PSD, eu admito, uma enormíssima convergência que sempre existiu desde que a democracia em Portugal está instalada e desde que na maioria dos casos, a alternância entre os dois partidos tem acontecido. Outra coisa são as questões de detalhe. Agora, o que é que me preocupa? É que sobre as matérias que dizem respeito ao futuro, esse acordo não seja possível, porque eu vejo como muito preocupante que, por exemplo, o Governo tenha que se ancorar nos extremos, e aqui só há um extremo, que é o extremo do lado direito, para tomar decisões que são decisões estratégicas. O Partido Socialista perdeu as eleições por pouco, mas perdeu. Tem toda a legitimidade para fazer tudo neste momento para recuperar a confiança maioritária dos cidadãos e daqui a algum tempo vir a ser poder. Agora, eu creio que há um tempo certo para as coisas acontecerem. Não me parece que seja uma crise política em novembro deste ano que vá favorecer o Partido Socialista, que vá favorecer o Governo e, acima de tudo, que vá favorecer os portugueses. Portanto, eu espero que, por um lado, o Governo perceba que não tem a maioria absoluta, por um lado, o Partido Socialista perceba que, não abdicando dos seus valores e dos seus princípios, tem obrigações de Estado e tem obrigações que estão para além do interesse exclusivamente partidário, e que nós não se envolva nesta discussão. Repare, o que está acontecendo na Europa é dramático. É claro que os sistemas eleitorais ajudam, porque a Inglaterra, com 33% dos votos, tem 63% dos lugares no Parlamento Britânico, e em França, a segunda volta faz com que o partido mais votado acabe por ficar em terceiro lugar. O sistema político em Portugal é diferente. Mas o que está a acontecer na Europa é que o desgaste das forças políticas mais moderadas, que tradicionalmente fizeram a Europa social, construíram o Estado Social, construíram a paz, está a ser muito grande. E as pessoas estão muito cansadas e muito predispostas para experimentar qualquer coisa de diferente, mesmo que no seu consciente entendam que as propostas são absurdas. Eu dizia há dias que se o programa do Mélenchon fosse aplicado em França ao fim de 2 anos, a França estava fora dos critérios dos tratados europeus, porque de facto 10% daquele programa rebentava com as contas públicas francesas. Portanto, eu espero que agosto, setembro vai haver com certeza muitos recados, vai haver as festas de verão, do Pontal, vai haver a rentrée do Partido Socialista, vai haver muita oportunidade, mas que os portugueses esperam que prevaleça de facto um sentido de Estado entre os dois maiores partidos portugueses. Mas há pouco dizia que o PS perdeu por pouco e deve agora fazer tudo para voltar em breve ao governo. Isso pode passar por o PS dinamizar uma frente esquerda? Não me parece. Eu, aliás, sou por natureza e por princípio muito pouco sensível ou adepto dessa ideia dos frentismos. Eu acho que o Partido Socialista tem uma identidade própria, histórica, tem um peso político específico e deve preservar a sua autonomia estratégica. Uma coisa é dialogar com todos, outra coisa é dizer aos portugueses que apenas equaciona voltar ao poder se vier numa lógica diferente, ou numa lógica diferentista. Veja o que aconteceu em França. O Partido Socialista renasce num projeto que é um projeto comum, mas que tem apenas como razão derrotar um inimigo que era comum a todos, que era o partido... Que também existe em Portugal.
um inimigo semelhante. Sim, mas quer dizer, é pouco, porque qual é o conteúdo programático, qual é o modelo de sociedade, qual é a liderança em França, ninguém percebe. O que se passou naquela frente de esquerda é de facto uma resposta de oportunidade, de conjuntura. Seria, para o PS em Portugal, seria um suicídio? Não é uma questão de suicídio, eu acho que o PS ganha tudo em nunca abandonar o eleitorado do centro político. Nunca se ganham eleições em Portugal, ninguém ganha eleições em Portugal rejeitando ou hostilizando o centro político. Veja quais foram os grandes resultados do Partido Socialista desde a sua fundação. Já não falo nas batalhas de Mário Soares e, digamos, na afirmação da democracia e em que todo o centro político, e até mais do que o centro político, se organizou em torno de uma ideia de defesa da democracia, mas vamos mais à frente, os resultados de António Guterres, os resultados de José Sócrates e os resultados de António Costa, em alguns casos com maioria absoluta, foram resultados que tiveram como ponto de partida uma postura moderada, uma postura de diálogo com o chamado centro eleitoral ou centro político. Todos eles. Aliás, a última maioria absoluta de António Costa foi disso um bom exemplo. O PS tem força, tem energia, tem instrumentos, tem história, tem pergaminhos para se afirmar como uma alternativa de centro-esquerda a um governo de centro-direita, com políticas próprias e não adotando causas que não são causas matriciais suas e não trazendo para dentro do bordo, não é verdade, passageiros de oportunidade e de conveniência. Sobretudo num quadro em que a política está-se a alterar, a geografia política está-se a alterar a uma velocidade extraordinária. Repare que os partidos à esquerda do PS, desde a maioria absoluta de António Costa, da última maioria absoluta, não param de perder espaço político e eleitoral. E, portanto, claro que o diálogo é importante, claro que a cooperação política é importante, mas o Partido Socialista, para ganhar Lisboa, ou para ganhar o Porto, ou para ganhar o Governo da República, precisa apenas de ser aquilo que tem sido ao longo dos últimos 50 anos, uma referência da democracia e da proteção das pessoas e da defesa do Estado Social. Acha que em Lisboa também não faz sentido uma frente esquerda? Quer dizer, já houve, nem sequer era novidade, não é? Pois, já o problema, há muitos anos, sabe, o problema é, eu ouço muitas vezes essas fez. análises de que nós cometemos a imprudência de analisar o tempo e o contexto atual à luz de experiências passadas. Ora, resultados passados não garantem sucessos futuros, os contextos mudam, o Partido Comunista em Portugal já esteve em Lisboa mais de 20 e muitos por cento de intenções de voto, os contextos, digamos, económicos e políticos há 20 anos, há 10 anos eram outros, o Chega não existia, esta geografia, esta nova geografia eleitoral que se está a desenhar em Portugal e na Europa, se nós a imaginássemos há 10 anos atrás acharíamos que era absurda. A juventude está a ter uma atitude em relação à política diferente daquela que tinha nesses tempos, portanto, nós temos que perceber os sinais concretos do tempo em que estamos a viver e, portanto, ok, a história é importante como elemento de reflexão, como elemento de ponderação, mas eu sinceramente acho que depende muito mais do projeto político que é apresentado e do protagonista que encabeça esse projeto político. Portanto, hoje em dia as pessoas votam muito pelas ideias, por aquilo que possam ser as causas, às vezes até causas de raiz populista. Nós temos visto isso aqui em Portugal e noutros países. As pessoas vão atrás de uma satisfação de necessidades aparentes que têm, sendo sensíveis a um discurso que é um discurso muitas vezes profundamente populista e irresponsável, e vão também atrás do protagonista. Há uma personalização maior da política. Repare, se calhar o Chega sem o André Ventura não passava 3%. Se calhar o PS com outro líder que não Pedro Nuno Santos também possa ser mais atrativo, é isso? Isso podemos sempre dizer isso em relação a qualquer líder. Ninguém dava nada também, toda a gente dizia que o Luís Montenegro não sobrevivia e que não chegaria nunca a ser Primeiro-Ministro e que iria ser, já se falava nos movimentos de substituição de Luís Montenegro e ele hoje é Primeiro-Ministro e é o que julgo saber até com uma percepção pública bastante simpática e, portanto, está-se a afirmar como líder. O poder é um cimento extraordinário para transformar lideranças alegadamente frágeis em lideranças fortes. Enfim, lembremos de Cavaco Silva, quando chegou à política e depois quando saiu da política. Mas voltando ao PS, acha que o atual líder, Pedro Nuno Santos, e os dirigentes do PS que lhe são próximos,
não veem com bons olhos essa frente esquerda? Eu ouvi as declarações de Alexandra Leitão há dias e pareceu-me que ela estava motivada, satisfeita, mas eu interpretei essa motivação mais pelo sentido útil de que aquela aliança fez uma barreira que era importante ter sido feita ao avanço da extrema-direita. Eu penso que as declarações foram nesse sentido. Daí extrapolar, e também já ouvi há poucos dias o Pedro Nuno Santos dizer que não está em cima da mesa nenhuma discussão relativamente a nenhum frentismo, nem nenhum acordo. Portanto, eu creio que nós temos que ser objetivos naquilo que na análise que fazemos. Por um lado, Alexandre Leitão, que é uma pessoa com peso e com influência dentro do partido, sinalizou com satisfação o papel que a esquerda em conjunto, um conjunto de uma esquerda muito multifacetada, porque no fundo nós temos os verdes, temos o Partido João Mélenchon, temos o Partido Socialista, anda ali um mosaico muito multifacetado, mas toda a gente celebrou na Europa esta barragem que foi feita ao avanço da extrema-direita. Imagino o que era a extrema-direita a liderar o governo de França, num quadro em que temos guerra com a Rússia, em que o Sr. Putin desejava intensamente que isso acontecesse, embora também sobre o Mélenchon, eu aí acompanho a Ana Gomes quando diz que o Sr. Mélenchon é, na prática, a Sra. Le Pen de calças e, portanto, eu também não tenho em relação ao Sr. Mélenchon a mínima confiança estratégica em relação a isso. Mas para responder à sua questão, acho que o Partido Socialista, como qualquer democrata, celebrou o papel que esta unidade de esquerda teve na barreira ao crescimento da extrema-direita. Agora cada um terá que seguir o seu caminho. Eu não me surpreenderia que em França o Partido Socialista iniciasse um caminho autónomo, começou a ter já dimensão para tal e pode inclusivamente ser um protagonista político importante no diálogo com o próprio Presidente Macron para que uma nova fase em França se abra depois da implosão do PS, que foi simultaneamente provocada pela conjugação do papel do François Hollande e do próprio Macron. Passados estes anos todos, o PS francês renasceu e isso eu creio que é bom para a França e para a Europa. Não receiam um entusiasmo súbito em Portugal entre os socialistas portugueses por causa do que aconteceu em França? A questão dos entusiasmos tem que ver se são entusiasmos que têm que ver com isso que eu lhe disse, com a satisfação da barreira que é feita à esquerda, pela esquerda em França em relação à extrema-direita. Outra coisa é analisar a realidade portuguesa e as coligações eleitorais que se possam vir a colocar, quer para as autárquicas, quer sobretudo para um exercício político muito interessante que vão ser as presidenciais. Eu creio que as presidenciais vão ser... Aí vai ter que haver uma convergência, não é, de esquerda? Não necessariamente, como sabe, a iniciativa das candidaturas é individual, nós não sabemos quem é que se vai candidatar e, portanto, aí os blocos vão se definir e... Eu acho que seria melhor a esquerda declarar apoio a uma personalidade logo de início? Depende da personalidade. Imagino, eu não sei se o Almirante Gouveia Mel se vai candidatar. Acho que já defendeu o Mário Centeno, não foi? Eu defendo o Mário Centeno como um belíssimo nome, mas repare uma coisa, imagino que o Almirante Gouveia Mel, que as sondagens apontam como sendo uma das pessoas mais bem colocadas, se anuncia como candidato. Acha que os partidos da extrema-esquerda vão apoiar o Almirante Gouveia Mel? É que as frentes não surgem, neste caso das presidenciais, têm que ser geradas em função da propositura de cada um. Mário Centeno era claramente um candidato com prestígio, com respeitabilidade, com confiabilidade, que agradaria... Mas não agradaria ao PC e ao Bloco. Sim, mas para ganhar as presidenciais... Não contam. Para ganhar as presidenciais, eu creio que, sobretudo, nós temos que considerar, como eu lhe dizia no princípio da conversa, que é o eleitorado central e moderado que vai definir quem ganha as presidenciais. Não vai ser o eleitorado nem de extrema-esquerda, nem de extrema-direita. Repare uma coisa. Os últimos presidentes da República foram eleitos... Com que base eleitoral? Basta analisar tudo isso que se passou nos últimos 40 e tal anos de eleições presidenciais e, portanto, vamos aguardar. Acho que em relação às presidenciais há caminho para fazer e há que ver quem são os protagonistas, quer à direita, quer à esquerda, e, portanto, há muito tempo para pensar sobre isso. E esta Hora da Verdade fica por aqui. Volto a agradecer a Adalberto Campos Fernandes pela participação.